Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar da correção das atividades das metas 5 e 6 e, ao mesmo tempo, a gente já faz uma revisão, lembrando que a avaliação de vocês será agora na próxima semana. Tanto o oitavo A quanto o oitavo B fazem avaliação na sexta-feira, que é justamente no dia 8 de maio, e o oitavo C faz na quinta, que é a avaliação no dia 7 de maio também. Vamos para a correção. A primeira atividade está na página 213. Ficou para você marcar um X, você tem isso lá na sua apostila, na sentença que apresenta informações incorretas sobre o revestimento do corpo. Então, aquilo que não é correto, né? Então, podemos falar que a pele é o órgão que permanece mais exposto a agentes externos, atuando como uma barreira física que protege outros órgãos e tecidos do corpo humano. Sim, isso está correto. A pele é a primeira linha de defesa. Então, ela serve como uma proteção contra agentes externos. A pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo, como a percepção do calor, frio, pressão e dor. Ok, está correta também. A pele apresenta somente receptores táteis. Através da pele, a gente só sente com o tato as sensações? Não, essa está incorreta, porque na pele nós temos os receptores também térmicos, receptores da dor, do frio, do calor. Então, o X vai ser marcado nessa frase. E a epiderme é a camada mais externa da pele, já a tela subcutânea mais interna também está correta. Exercício 2, circule a glândula da pele que está diretamente relacionada à formação de acne. Então, a acne é aquela gordura, aquele excesso de sebo que vai ser produzida pela pele, principalmente em algumas regiões do corpo, como na face e no tronco, e ela está associada às mudanças hormonais que ocorrem na adolescência. Então, tem um texto falando sobre a acne aqui na página 212. Qual a glândula que está relacionada com essa formação de sebo, de gordura? Justamente a glândula sebácea, essa que você vai circular. No exercício 3, ele pede para completar as frases preenchendo os espaços indicados com as palavras e expressões como cabelo, cílio, queratina, haste, raiz e supercílio. Então vamos lá. Os pelos são constituídos de células mortas unidas e ricas em queratina. A haste é a parte do pelo que se projeta para fora da superfície da pele. A raiz é a parte do pelo que fica lá inserida na derme. Tanto os cílios quanto os supercílios protegem os olhos contra a entrada de partículas estranhas nos olhos. E o cabelo, entre outras importâncias, vai auxiliar na proteção do couro cabeludo contra os raios solares. Daí, na página 214, tem o primeiro exercício, exercício 4, né, dessa página. Ele fala que a imagem abaixo mostra o corte da pele e aí pede para você identificar algumas estruturas. Primeiro vamos para as partes da pele. Pele se divide em letra A, epiderme, na letra B, a camada mais abaixo da epiderme, a derme, e a mais profunda de todas, a tela subcutânea, e antigamente se chamava de hipoderme. Aí do outro lado, letra D está mostrando a base do pelo, né? Aquela parte final do pelo. A letra E está lá apontando para aquela estrutura ao lado do pelo, que é uma glândula sebácea, por onde a gordura é eliminada através dessa glândula. E a letra F mostra aquela glândula em forma de um cacho, que é a sudorípara. Aí ele pede para descrever a importância da estrutura E para o corpo humano. Então, a estrutura E é justamente a glândula que produz o sebo, que impede a pele do ressecamento, evita a entrada de micro-organismos, né? Dá uma oleosidade natural para a pele. Aí a letra B, qual é a secreção produzida pela estrutura F e qual a importância para o corpo? Então, a estrutura F, a glândula sudorípara ou sudorífera, ela produz suor e esse suor regula a temperatura e, além disso, elimina algumas excretas do corpo, como água, alguns sais minerais, que precisam ser retirados e são eliminados através do suor. Em qual camada da pele está inserido o bulbo capilar? Então, ele está inserido lá na letra B, que é justamente a derme.
Aí nessa tirinha que você tem abaixo ali, ele mostra que o personagem ali, o Zé Pequeno, está lá escondido, de repente ele vê uma cobra, né, e sai correndo. Aí a letra A. O que pode ter acontecido com os pelos do Zé Pequeno ao ver a cobra no segundo quadrinho? Provavelmente os pelos ficaram eriçados, porque ele ficou com medo, e a sensação de medo pode gerar esse eriçamento dos pelos, né? Os pelos ficam arrepiados. Em sua opinião, por que que isso ocorreu? Porque quando nós sentimos medo ou arrepio, os pelos de algumas partes do corpo, principalmente dos braços, eles se eriçam, ou seja, eles se levantam, pois existe um feixe de músculo associado a cada um dos pelos. E esses músculos se contraem, deixando o pelo numa posição vertical, que é de proteção, de fuga, né? Para você fugir, correr e assim por diante. Aí página seguinte, o exercício 6, ele fala que quando ferimos a pele, costumamos limpar muito bem o local e fazer curativos, usando medicamentos que eliminam as bactérias. Em sua opinião, por que que essa atitude é necessária? Justamente porque o ferimento ele causa danos à pele. E aí, com isso, é uma porta de entrada para micro-organismos. Então, para evitar qualquer problema mais sério, a gente limpa bem esse local para evitar a entrada desses micro-organismos, que pode causar doenças. Aí no exercício 7, observe a fotografia ao lado, marque um X na sentença que explica corretamente do que as unhas são formadas. Então, elas são formadas de melanócitos? Não. Melanócitos são células que produzem lá a melanina, que protege a pele dos raios ultravioletas. As unhas apresentam queratina que lhes confere dureza? Sim, queratina é esse material para proteger a ponta dos dedos, né? Então, do qual é feita a unha. E a outra fala do colágeno da elasticidade, então não estaria presente nas unhas e sim nas outras partes da pele. Devemos manter as unhas limpas e aparadas. Explique por que essa orientação é importante. Justamente para evitar depósito de sujeira e micro-organismos, que podem ficar debaixo das unhas e causar doenças. No exercício 8, ligue as glândulas associadas à pele, a sua função. Então, ali nós vamos ter que a glândula sudorípara, ela produz o suor, que ajuda a regular a temperatura e contribui para eliminar excretos. A ceruminosa produz a cera, presente principalmente na região de orelhas, junto aos pelos e forma uma barreira contra corpos estranhos. E a sebácea vai produzir a secreção oleosa, que é o sebo, que evita o ressecamento e atua na proteção da pele. Daí nós vamos lá para a página 226, quando a gente trabalhou a meta 6, falamos um pouquinho, lá fala da dermatite seborreica, que é uma inflamação na pele que causa descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, principalmente nas sobrancelhas, cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. E é uma doença de caráter crônico, com períodos de melhora e de pioras do sintoma. Então, daí na letra A, que glândulas que produzem o sebo? Em que camada da pele essas glândulas se localizam? Então, são as glândulas sebáceas, que já falamos lá no exercício anterior, fica na derme. De acordo com as causas, que medidas podem prevenir a dermatite? É uma doença, então, que deve-se evitar a queda da imunidade e, principalmente, evitar o estresse, ter uma boa alimentação e, no caso dos sintomas, procurar um médico. E na atividade 2, ela tem um texto que fala sobre a questão da evitar a exposição ao calor, à luz do sol, para prevenir contra o câncer de pele. E era para fazer uma campanha, né, na verdade, com cartazes contra a prevenção do câncer de pele. Mas você pode simplesmente responder no caderno, né? Para evitar o câncer de pele, então limitar a exposição à radiação ultravioleta. Se você vai lá se expor ao sol, sempre naqueles horários que são permitidos, até as 10 da manhã e a partir das 4 da tarde. Usar sempre roupas adequadas, usar protetor solar e o uso do óculos de sol. Claro, tomar bastante líquido também. Na página 227, nós temos uma foto mostrando a pele e ali uma revisão geral de tudo que a gente estudou, né? E aí ele pede quais são as 3 camadas. Então, a primeira nós já falamos no exercício anterior, nós vamos ter a epiderme, a derme, lá no fundo o tecido subcutâneo, né? Ou tela subcutânea formada pelo tecido adiposo. Daí, na frase seguinte, existem glândulas associadas à pele. As sudoríparas ou sudoríferas
são responsáveis pela produção do suor, as sebáceas estão envolvidas na produção do pelo e as ceruminosas produzem o cerume que protege as orelhas. E para finalizar, lá no final, aquele último exercício, a pele está relacionada às sensações táteis, térmicas e de dor, que auxiliam na sobrevivência do ser humano. A cor da pele está relacionada a um pigmento chamado melanina. E manter o corpo hidratado, bebendo bastante água, utilizar protetor solar diariamente, expor-se aos raios solares somente das 10 e após as 16 horas, e utilizar boné, chapéu, óculos escuro ao se expor à luz solar. Então, pessoal, o conteúdo vai até aqui, até a página 227 para a prova, tá? Iniciando ali na parte da pele e terminando com esses exercícios. Então, bons estudos para vocês e até mais.